E se eu te dissesse que Peter Parker que a gente conhece acabou? O trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia chegou e ele não veio para brincar. Tem mutação no corpo, tem vilã que salta de mente em mente, tem o Justiceiro, tem o Hulk e tem easter eggs que vão te dar um nó na cabeça. Nesse vídeo eu vou te mostrar os momentos mais importantes do trailer, os easter eggs escondidos frame a frame, o que muda no MCU e uma teoria final que conecta tudo com Vingadores Disney. Fica até o final porque a última revelação desse trailer é a mais insana, onde nós temos Peter Parker pertencentes à Terra 616, te deixando bem claro que Andrew Garfield pertence à Terra 120.703, onde tem análise aqui no canal que eu vou deixar nos cards, onde trarei também referências ao Tobey Maguire da Terra 96.283 e referências direto com a Terra 1610, aonde pertence ao Miles Morales. E teremos conexão diretamente ao universo do MCU, onde teve sim ao filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, unindo as três terras do multiverso do Homem-Aranha. Olha só para essa cena, o trailer começa com Peter Parker sentando de cabeça para baixo em uma viga de prédio. Ele está assistindo um vídeo antigo de Ned e da MJ comemorando a aprovação do MIT. Detalhe crucial, ele não está com eles, ele acompanha uma vida de amigos pela internet há 4 anos, não consegue se apresentar, tenta aproximar da MJ uma vez, mas quando viu ela machucada deu meia volta. E olhe só esse easter egg, a cena de Peter Parker para baixo, uma referência direta ao Homem-Aranha, ao universo, igual a Gwen Stacy conversando com Miles Morales no começo da animação. Agora, emoção e solidão absoluta, 4 anos olhando de longe para as pessoas que ele mais ama. E essa é uma das maiores sacadas visuais do trailer. Peter está usando um traje completamente artesanal, sem nanotecnologia, sem tecnologia Stark, só olhando os retráteis como ele mesmo criou desde o Capitão América de Guerra Civil. E um detalhe absurdo, o traje tem folgas visíveis quando ele cai, exatamente como o traje de Andrew Garfield no segundo filme, onde o tecido vibrava com o movimento. Isso é uma homenagem intencional ao do diretor Daniel Penn. Olha que sacada o diretor fez desse easter egg. O diretor colocou a câmera dentro da máscara, nunca tinha feito antes, nem pelo Schottenheimer. Como o traje não é tecnológico, não tem desculpa narrativa para isso. O efeito é pura claustrofobia, imersão. A gente sente que está preso naquela máscara com ele. E outro easter egg também na referência de Homem de Ferro, de Tony Stark, que tinha uma câmera dentro do capacete, mostrar o rosto dele mesmo dentro da armadura. Aqui, sem tecnologia, a câmera interna e uma escolha puramente da linguagem cinematográfica. É aquela questão de desconforto, mas admiração. A gente literalmente está dentro da máscara com Peter. E aquele bilhete é aquele mesmo bilhete do filme anterior, Sem Volta para Casa. Como Peter ter apagado a memória de todo mundo, não conseguiu entrar com eles. Então ele foi para ESU. ESU é o que? Empire State University. A chegada da ESU é um sinal enorme que está por vir, referência então a HQ então, de Harry Osborn e Gwen Stacy diretamente nos quadrinhos. E agora outro easter egg que passou despercebido para a maioria. Nos quadrinhos, ESU é onde a vida adulta de Peter Parker começa de verdade. Isso marca uma transição definitiva do colegial para o mundo adulto, aonde ele está agora lavando as suas roupas. E a emoção e com ironia dolorosa, o pedido de Peter para colocar os amigos na faculdade funcionou, mas para ele mesmo não. Peter sai do apartamento bagunçado, a máquina de lavar lavando o seu traje, aonde na TV uma cerimônia, a Sheila Rivera entregando a chave da cidade para o Homem-Aranha. Quem é Sheila Rivera? Ela aparece em Demolidor, Renascido, trabalhando para Wilson Fisk. A chave da cidade normalmente é entregue pelo prefeito. Outro easter egg, se Sheila Rivera está entregando a chave da cidade, por ela ter assumido a prefeitura depois que o Demolidor derrubou Wilson Fisk, é possível spoiler da segunda temporada, sim, de Demolidor. E outra coisa, o filme se passa
passa em 2028. Após os eventos da primeira temporada de Demolidor Renascido, Nova York tem uma nova estrutura política e isso vai impactar diretamente como o Homem-Aranha opera na cidade. E uma outra emoção que traz ao MCU é a conexão que de repente o Aranha está no centro de uma teia muito maior. E esta cena, né, de Frank atropelando Peter Parker com a van é referência direta ao Amazing Spider 2 de 2014, onde Peter do Andrew Garfield é atropelado por um carro de polícia numa perseguição. E Frank atropela Peter Parker com uma van e fala: para de chorar, pô, essa é a única dinâmica deles. Eles já se conhecem quando o filme começa, a relação foi construída antes, provavelmente especial de Justiceiro. Peter dá uma voadora na boca do Frank. Por quê? Porque o Justiceiro vai matar bandidos e Peter não mata ninguém, filosofia opostas, mas eles continuam trabalhando juntos. E olha só esse lançador de teia, nessa cena é prateado, não é o vermelho e azul do traje caseiro. Detalhe de continuidade, indica com essa cena e é do início do filme ainda com lançadores. E minha teoria é o seguinte: Frank vem como parceiro mais bruto para demonstrar que esse Peter está saindo do universo de adolescente para o MCU mais violento, antecipando temática de Vingadores Doomsday. E a emoção é o seguinte: humor mais tensão. A dupla improvavelmente funciona justamente por serem opostos. Agora Peter se sente desconfortável porque ele vê a mesma coisa que Tobey Maguire viu sim lá do primeiro no universo dele, onde ele vendo Harry Osborn saindo então com a Mary Jane. Aqui nós vimos no universo, né, do Tom Holland referente a MJ com um amigo dele. Eles não conhecem quem é o Peter Parker, que na verdade é o Homem-Aranha, que a análise aqui no canal tem aqui na descrição. E outro detalhe importante que realmente ninguém ainda desconfiou: a MJ usa um colar, usando o frame é a Aranha Negra, o colar que Peter entregou para ela em Homem-Aranha longe de casa. Ela não sabe quem é, mas está usando. O corpo continua a viver sem controle, consciente de Peter, e isso quando eles caem no chão da festa da MJ com a mesma roupa que ele usou lá. E aqui nós temos, né, o ouvido dele sangrando absurdamente. E agora outro easter egg: o sentido do Homem-Aranha evoluindo tanto que o ouvido sangrou. Pode ser hipersensibilidade auditiva ou envenenamento. Se for envenenamento, o corpo de Peter Parker está evoluindo para sobreviver, exatamente o que acontece no arco The Other, onde nós temos o famoso Homem-Aranha monstrengo. A mutação pode ter dois gatilhos: sobrecarga dos sentidos para viver 24 horas como herói, ou segundo, algum veneno injetado pela vilã. O trailer deixa duas pontas soltas. Uma emoção que traz é o que? O terror existencial. Peter não sabe o que está se tornando. E aí nós temos uma outra referência então a HQ, The Older, onde nós temos o Homem-Aranha praticamente dentro de um casulo. Peter vai atrás de Bruce Banner na faculdade, onde ele é o professor de física de máscara, para não revelar a identidade. E aí nós temos uma cena curiosa que Banner pergunta ao Peter e ele não se lembra que Peter é por causa do feitiço do Doutor Estranho, mesmo estando ao lado do funeral de Tony Stark lá em Vingadores Ultimato. E na mão de Banner tem um líquido verde brilhante, tecnologia para monitorar a radiação gama do corpo, versão mais avançada que vimos de She-Hulk, sim, aqui na mão direita dele. E aonde na escola de Peter Parker nos filmes anteriores havia uma foto de Bruce Banner na parede da sala da física ao lado dos maiores cientistas da humanidade. É o mesmo personagem que agora está na faculdade onde Peter estuda. A emoção que traz nesse sentido é a nostalgia mais a surpresa. Banner vira um mentor sem saber quem é o aluno. E nessa cena em específico, a referência direta do arco da HQ The Older Evolve or Die de 2005, onde Peter Parker desenvolve teias orgânicas como parte de uma metamorfose aracnídea profunda. E já nessa cena, Peter acorda completamente assustado e encontra seu apartamento inteiro coberto de teias. Ele não sabe o que fez durante a noite, o corpo agiu sem ele. E nessa cena específica, ele lança teias sem os lançadores, teias orgânicas saindo diretamente do pulso,
igual o Tobey Maguire do primeiro filme. Ou seja, nós temos uma cena em que o Peter faz uma catapulta igual as teias de Tobey Maguire em Homem-Aranha 1 lá de 2002, é uma referência explícita. E a emoção que traz nessa parte é o que? É o espanto, mas a curiosidade. Peter, a gente conhece, está literalmente evoluindo para algo que ele nem sabe quem é. E Peter visita o túmulo da Tia May, morta em 2024, sozinho, sem nenhuma rede de apoio. A inscrição do túmulo que ela diz: ajude uma pessoa e você ajuda todo mundo. E agora nós temos uma referência diretamente, né, ao Ben Parker e a May Parker. E a emoção que traz nesse exato momento é o mais pesado do trailer: 4 anos de solidão e a única pessoa que ele teve de visitar não pode mais responder. E quando Tia May fala que referente à frase dela que o Aranha tem 3 ciclos de vida, referente à fala do Tio Ben nos quadrinhos: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A May do universo MCU transformou o legado do Tio Ben em suas próprias palavras. E esta cena sim é a vilã, aonde eu vou te dizer, fica comigo, onde ela está numa célula tecnológica avançada para ver as botas de couro que vazaram no set de gravação. A sala lembra o controle de danos de Nova York com o tanque de Peter Parker luta no começo. E a vilã sabe que Peter é o Homem-Aranha? Ou ela sabe que ele é capaz de fazer? O trailer não responde, isso é proposital. E aqui nós temos o tanque de guerra, aquele mesmo que a gente viu lá no começo do trailer. E agora a cena mais misteriosa do trailer é outra: uma senhora possuída por alguma coisa que se passa por um policial e passa para outra pessoa pulando em mente. E agora ele conversando, né, com o controle de danos, nós podemos ter certeza assim que a vilã tem poderes telepáticos e controla a mente, que salta de corpo em corpo. Nos quadrinhos da Marvel, esse poder pertence a Jean Grey, e o trailer planta essa semente onde a vilã poderá supostamente ser a Jean Grey, que conectaria o MCU aos X-Men. E aqui vemos sim a possível vilã da Rainha dos Duendes, onde nós temos a The Magazine Spider-Man 14, a verdadeira identidade de Halo Eve, uma nova vilã de Homem-Aranha. E nisso é um suspenso puro, uma vilã sem rosto, sem nome certo, com poderes que não são um inimigo clássico do Aranha. Aonde nós temos de volta o famoso escorpião que apareceu lá do filme do Abutre, referente então quando Peter Parker ganhou o traje novo então de Tony Stark. E essa batalha será então diretamente igual aos quadrinhos. E essa cena é referência então ao famoso então Andrew Garfield, aonde ele rola pelo ônibus. E essa jovem sentada aqui, provavelmente nós temos uma grande teoria, né, famosa, então que ela poderá ser a famosa vampira dos X-Men. Mas os X-Men faz parte até o momento presente da Terra 10.005. E o diretor Daniel Kwan foi pra cima dos quadrinhos frame a frame. O trailer replica capas históricas. E nós temos outro easter egg, aquela cena de Peter salvando a MJ com Homem-Aranha. Sim, a capa de Amazing Fantasy 15 de 1962, a primeira aparição de Homem-Aranha nos quadrinhos. Outro easter egg, a cena do Peter lutando contra o Boomerang, capa do Homem-Aranha 345 dos quadrinhos. E outro easter egg, cena de Peter lutando contra o Tarântula no começo do filme da capa do Homem-Aranha, volume 1, 1976. E outro easter egg, o Escorpião Verde, o mesmo personagem da cena do pós-crédito do Homem-Aranha voltando para o lar, querendo se vingar dele. E agora o que aparece no trailer, aqueles mesmos personagens dos vilões chamado A Mão, que já tem participação diretamente quando tivemos então a Elektra e o Demolidor então em segunda temporada. E outro easter egg, Peter está sem máscara, sendo atacado pelos membros da Mão, inimigos do Demolidor e da Elektra nos quadrinhos. A presença da Mão é outro elo com o submundo de Nova York do MCU. Ou seja, o diretor não só faz um filme de herói, ele está construindo uma carta de amor aos quadrinhos. Agora, Peter com olhos vermelhos lembra aquela parte onde eu expliquei, onde traz a super força dele, aonde traz a verdadeira mutação dos olhos vermelhos, referente então ao Homem-Aranha monstruoso, onde nós temos a super força dele quebrando uma espada dos inimigos da Mão. E olha só para esse frame, referência então ao que aconteceu então ao filme então de Spider-Man sem volta para casa, onde nós tivemos então os vilões atacando, sim, no trailer apenas um Homem-Aranha, mas no filme vemos então os 3 Homem-Aranhas contra, né, o famoso Electro, o verdadeiro Homem-Aranha, então o verdadeiro então Largato, aqui onde tinha aparecido, né, os outros 2 Homem-Aranhas. E aqui no trailer podemos ver que realmente eles estão olhando para frente, eles estão olhando aqui no segundo plano para frente, e possivelmente
nós teremos então duas pessoas escondidas, né, nesse círculo aqui. E aí você que está assistindo agora, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, quem está escondido aqui nesse círculo, aonde nós temos um frame um pouco mais perto, olhando, né, quadro a quadro, onde nós temos esse círculo aqui e este aqui, onde teríamos, né, os famosos 3 Homens-Aranhas do MCU lutando com os outros inimigos. E aqui nesse trailer nós temos então os vilões olhando para frente e correndo para frente no pulo do salto, e possivelmente poderemos ter alguém escondido dentro desses 2 círculos em Homem-Aranha de Um Novo Dia. E olha o arco completo que vimos: um herói que sacrificou a identidade, amizade e amor. 4 anos depois que o corpo começa a cobrar esse preço, teias orgânicas, apagões, olhos sangrentos. A mutação não é um presente, é uma cobrança. O tema central é o renascimento, não é à toa do subtítulo, é um novo dia, mas esse renascimento vem com a dor, vem com transformação involuntária e vem com um corpo que Peter não conhece mais. Olha só essa cena, e a grande questão que fica: quando a MJ olhar para os olhos do vizinho do corredor e sentir o que acontece naquele rosto, ela vai lembrar do que sentiu ou vai ser um estranho? E se você chegou até aqui, você merece demais. Deixa o like agora, ajuda muito o canal a crescer e continua trazendo análise toda semana.